Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindas a mais uma aula do nosso caminho da modelagem. Esses são os primeiros passos da nossa caminhada e é onde eu vou explicar para vocês os fundamentos da modelagem. O que são os fundamentos da modelagem? São aquelas primeiras lições que vão te dar o embasamento para o seu conhecimento. Não adiantaria nada eu começar, na minha visão, pelo menos como professora, não adiantaria nada eu vir aqui te encher de contas sem que você entendesse o porquê desses traçados. Então, tem algumas lições aí que eu acho muito importante que vocês entendam antes da gente passar para a etapa das medidas, dos traçados propriamente ditos, tá? Então, olha só. Hoje, para ajudar a gente aqui, eu tenho uma super ajudante, não é a minha filha Sofia, é outra ajudante, e é a bonequinha Joyce, tá? Vocês vão ver muito ela por aqui, eu sei que é bem engraçado, mas ela ajuda bastante nesse entendimento, já que ela é uma representação perfeita do corpo feminino, né? Claro que um corpo diante do padrão, mas é uma representação muito boa pra gente poder entender, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês em relação à modelagem, em relação aos moldes, é que existem principalmente dois tipos de molde, que são os moldes bidimensionais e os tridimensionais. Os moldes bidimensionais são os moldes planos, são aqueles moldes, né, aquelas modelagens que a gente calcula em cima do papel, ali em cima da mesa. Por que é bidimensional? Porque só tem duas dimensões, que é a altura e a largura. Então, deixa eu ver se eu pego um papel aqui. Então, ó, por exemplo, esse papel já tá até aqui desenhado um rascunho que eu fiz para uma aluna. Esse aqui seria um molde bidimensional, porque eu só tenho aqui na folha a altura e a largura desse molde, né? Eu vou dar o formato do corpo aí de acordo com os cálculos e também com as pences que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse molde é bidimensional. E o molde tridimensional é a moulage, ou draping, que a gente chama, que é quando a gente pega o tecido ou uma tela de algodão cru e faz direto no manequim ou no corpo da pessoa que estiver sendo modelado. Existem várias formas da gente fazer moulage ou draping, né? Que é a fitagem, a crepagem, que é quando a gente usa fita crepe para poder ir moldando o corpo para depois planificar, tá? Então existe o molde bidimensional, que é somente as contas, a modelagem tridimensional, né, ou moulage, que é direto no corpo, e a crepagem também é uma forma meio mista, assim, porque ela começa na modelagem tridimensional ali no manequim ou no corpo da pessoa, e depois a gente planifica isso na mesa, no papel, tá? Então é importante vocês entenderem essa diferenciação. Tridimensional vem esse nome vem do fato de ter três dimensões, que é a altura e a largura, só que também tem a profundidade, né? Por exemplo, objetos circulares e tudo mais. Então, o nosso corpo, é claro que não é um objeto, né, real, assim, no mau sentido da palavra, mas somos um objeto tridimensional, porque a gente tem largura, tem a nossa altura e também tem a profundidade, né? Que é ao redor da gente. Então, por isso que a moulage, ela é feita de forma tridimensional. Ainda falando sobre os moldes, né, sobre a construção de moldes, tanto dentro da modelagem plana ou bidimensional, quanto da moulage, né, que é a modelagem tridimensional, existem também dois tipos de molde, que é o molde simétrico e assimétrico. A palavra simetria, né, o que significa simétrico é quando uma coisa é igual para os dois lados, idêntico na real, né? Só que na modelagem a gente traz esse termo de maneira um pouco mais generalizada, porque não existe um ser humano que seja idêntico para os dois lados. Somente um ser de aparência muito perfeita é que é idêntico dos dois lados, né? E isso é uma pequeniníssima porcentagem da população, quase ninguém. Então a gente traz o termo traz a simetria, né, de maneira generalizada, no sentido de que temos os mesmos membros, agora eu vou usar Joyce, os mesmos membros, né, as mesmas partes do corpo, tanto para a direita quanto para a esquerda. Por isso que a gente fala que o corpo é um objeto simétrico. Então, o que acontece? Um objeto simétrico é que é no espelho, né, igual para os dois lados, e assimétrico é que seria diferente. Como que a gente usa isso na modelagem?
Quando a gente vai fazer o molde, eu tenho aqui uma miniaturinha, a gente constrói o molde somente na dobra. Então, vocês podem reparar aí na maior parte dos métodos ensinados, né? Tirando a mulagem, os métodos... Vamos falar aqui só de modelagem bidimensional a partir de agora, tá? Que é o estudo desse nosso curso. Eu não faço mulagem, eu não ensino mulagem, então a gente vai falar somente de molde plano, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai tomar essa consciência que tudo que eu falar aqui vai ser de molde plano, tá? Então, a maioria dos métodos de modelagem plana utilizam assim na dobra. E é exatamente por isso. Como o corpo é simétrico, ele tem as mesmas medidas e os mesmos membros para ambos os lados, então a gente não tem necessidade de calcular 2 vezes. Então, a gente faz algumas continhas bem simples na hora do traçado para poder chegar a um resultado da metade do nosso molde. E o molde assimétrico são aquelas peças onde a gente vai interpretar de maneira diferente para ambos os lados. A gente tem aqui o exemplo da blusa de decote lateral de um ombro só, né? Ou a famosa mula manca, que chamam, mas que na verdade uma aluna minha me ensinou que essa expressão vem da outra expressão nula manga. Entende? Nula manga, tipo, uma manga é nula. Então, aí ficou mula manca, tá? Mas na faculdade, meu professor ensinava que o correto é blusa com decote lateral de um ombro só, tá? Mas nula manga também eu achei uma boa expressão. Então, se a gente observar aqui na Joyce, essa blusa, ela não veste igual para os 2 lados, ó. A partir da linha de centro aqui, ela veste o direito de uma forma e o esquerdo de outra. Então, isso aqui seria um molde assimétrico, tá? Aqui no caminho da modelagem, a gente vai usar moldes simétricos, tanto a calça quanto o top são modelagens simétricas, porque é mais fácil da gente trabalhar nesse primeiro momento, tá? Então, é isso daqui, simétrico, assimétrico, tá? Até aí tá tudo bem, né? Agora, a gente vai falar sobre as pences. Eu vou dar... tudo que eu vou falar aqui é bem superficial, tá? De uma maneira, assim, bem rapidinha, pra vocês entenderem mesmo o conceito desses fundamentos, tá? Pra vocês não chegarem boiando lá no momento da construção. Mas pra tudo que eu falar aqui, tem um aprofundamento, né? Então, lá dentro do Clube Costura que Cura, a gente tem aulas mais detalhadas sobre todos esses assuntos. Mas aqui eu vou passar de maneira mais rápida pra gente aproveitar melhor o nosso tempo. Então, agora eu vou falar sobre as pences. A maioria das minhas alunas, quando começam, perguntam: mas as pences são necessárias? Eu preciso colocar pence nas roupas? Para que servem as pences? Como aqui eu faço modelagem plana, eu não faço malha, o que eu posso falar sobre as pences é que elas não só são necessárias, como elas são fundamentais, elas são essenciais, porque as pences, elas servem para moldar o corpo, né? O corpo feminino, ele tem muitas curvas, então as pences servem para que a gente deixe a peça mais ajustada, né? Com a silhueta mais bonita. Depende da peça, tem várias formas de usar essas pences, tá? Então, eu quero que vocês observem aqui, ó. Esse daqui é um molde plano, deixa eu riscar aqui onde seria a pence. Quando a gente faz o método costura que cura, a pence fica aqui nesses lugares que eu vou marcar. Ficaria assim, ó, pence lateral do busto e pence da cintura, tá? Vamos simular que esse aqui é o molde da frente. Então, o que que acontece? O que são as pences? As pences são excessos, né? Quando a gente vai colocar isso aqui no corpo, a gente precisa tirar esses excessos em forma de pinça mesmo, para que esse molde ele se ajuste ao corpo. Porque o que que acontece? A modelagem, ela é bidimensional, então a gente pega um papel que é totalmente plano, desenha o molde de maneira plana e depois a gente tem que fazer com que esse desenho ele se adapte a um corpo que é tridimensional, né? Que é um objeto tridimensional. Então, as pences vêm como ferramentas para fazer isso se envolver o corpo. E aí acaba que geram excessos que a gente tem que tirar em forma de pinças, a gente tem que fechar elas na costura ou até mesmo tirar fora esse excesso em forma de recorte, que também é a partir das pences. E também não é o momento da gente falar sobre isso. O nosso top vai ter transferência de pence, vai ter recorte, então mais tarde a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas olha só, vamos supor aqui que eu fiz essa blusinha aqui pra Joyce, tá?
Quando eu coloco aqui em cima do corpo dela, ó, nada acontece. Olha como é que fica, tá vendo? Se eu quiser envolver aqui no busto dela, olha só, como que ele não envolve aqui pro lado, ele sobra, ele acontece um excesso, uma sobra aqui. Então, aí é que a gente dá esse beliscãozinho aqui, ó, e envolve o busto, tá vendo? E assim das duas formas. Claro que o papel não tá do tamanho exato aqui dela, mas dá pra gente ter uma ideia de que dobrando, ó, a pence é nada mais do que isso aqui, tá? E aqui a mesma coisa. Claro que é muito pequenininho de eu mexer nesse papel, por isso que não dá. Mas olha só, quando eu fecho a pence, eu já tenho aqui uma retirada de excesso e a blusa já se encaixa no busto dela, na anatomia do corpo dela. Tá vendo? E aí, ó, olha como é que fica aqui o molde, ó. Fica com esse... Fica parecendo um círculo, parecendo uma bola, tá vendo? Então, existem várias formas, né, de calcular corretamente essas pences. Como é que a gente vai encontrar qual o tamanho da pence, qual que é a profundidade que ela tem que ter, qual que é o lugar certo dela. Então, eu não vejo em muitos métodos essas explicações, eu só vejo lá, geralmente, vou dar um spoiler aqui, geralmente as pences da cintura, elas têm 3 centímetros de profundidade, mas ninguém explica o porquê, ninguém explica como que eu encontro esse valor, ninguém explica qual que é a posição correta disso, só mandam você colocar 3 centímetros lá, adicionar 3 centímetros lá. E o método costura que cura, ele vem exatamente para sanar essas dúvidas. Eu quero que vocês entendam o porquê e que vocês sejam capazes de modelar para outros tipos de corpos também. Então, apesar de eu ensinar também, né, o método costura que cura funciona assim. As aulas, as primeiras aulas lá, elas são feitas todas diante da tabela de gradação. Então, eu faço tudo no tamanho 42 da tabela, que é uma medida com números mais redondos pra gente treinar. E depois tem vários estudos de caso onde eu ensino você pegar a mesma técnica usada na tabela de gradação e usar sob medida em corpos diferentes. Tem gente mais gordinha, tem gente mais magrinha, tem a Sofia que tá há 2 anos, né, me ajudando aqui, minha filha. Então, desde que ela tinha 14 anos e o corpo dela tá se desenvolvendo. Então, vai ter aula nova dela lá agora. Tem a minha mãe, que é mais gordinha. Tem a Lari, que tem o busto super grande. Então, assim, é totalmente possível adequar o método costura que cura a todos os tipos de corpos. E é isso que eu ensino pra vocês, tá? Tanto aqui nos caminhos da modelagem, que eu faço sob medida, quanto lá no Clube Costura que Cura, que eu faço na gradação, tá? Então, eu quero muito que vocês tenham essa visão de entender os porquês da modelagem. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é em relação às etapas que a gente passa aqui no método Costura que Cura, as etapas de modelagem. Tudo parte das medidas do corpo, né? Seja na tabela de gradação ou na tiragem de medidas do corpo. E a primeira etapa de modelagem é uma caixa base de modelagem, que é onde a gente faz a base do corpo, né? Que é, por exemplo, esse moldezinho aqui. A base do corpo, ela é a representação do corpo a ser modelado de forma bidimensional. Então, a gente tira as medidas de um corpo, né? De um objeto tridimensional. Com algumas continhas, com alguns traçados, a gente consegue pôr isso de maneira bidimensional no papel. Então, é representação exata. Quando as medidas estão bem tiradas, né, estão tiradas corretamente, essa representação, ela é exata. Então, quando a gente faz o molde e prepara ele para fazer uma prova no corpo da pessoa, esse molde, ele tende a ficar rente ao corpo, sem folgar nem apertar. Esse é o intuito, tá? É claro que a gente não tem a oportunidade de provar a base no corpo das pessoas sempre, principalmente quando a gente tem ateliê e o cliente não gosta muito de ficar indo até o ateliê, né? É uma luta fazer ele lá provar a roupa. Só que é o indicado e esse pode ser um grande diferencial aí pro seu trabalho. Era um grande diferencial quando eu tinha meu ateliê. O que que acontece? Quando eu tinha clientes mais frequentes, né, que mandavam fazer roupa com mais frequência, eu conseguia mostrar para elas que se elas fossem provar o molde base e fazer os ajustes ali no molde base para que ficasse certinho no corpo delas, a roupa finalizada, ela quase não dava ajuste, era muito difícil de dar ajuste.
Então, quando a gente faz essa primeira etapa, que é a caixa base de modelagem, a gente faz as bases de blusa, de calça, de saia, consegue provar isso na pessoa, ajustar bem, que a gente vai passar por essa fase, vocês vão entender melhor mais pra frente. Então, a chance de acerto... Opa, enrosquei aqui. A chance de acerto na hora da interpretação da peça é muito maior. A segunda fase é a interpretação da peça. É quando a gente pega esse molde base que a gente fez primeiro, a caixa base, e a gente interpreta o modelo que a gente quer. Então, a gente tá passando na rua, viu um vestido numa vitrine, e a gente quer fazer esse vestido, a gente não vai pro papel direto desenhar o vestido. Não, porque seria muito mais difícil da gente encontrar as medidas corretas para poder chegar naquele resultado final. Então, o que que acontece? A gente tendo um molde ali que a gente tem a visão de que aquilo é a representação do corpo, que aquelas são as medidas exatas do corpo, a gente sabe onde é que a gente tem que alterar. Por exemplo, se a Joyce tá aqui, deixa eu pegar uma caneta. Por exemplo, ó, eu vou desenhar aqui na Joyce como é que o molde base fica. Ele fica bem rente mesmo. Peraí. Ele ficaria bem rente assim, ó, tá vendo? O molde base fica assim, até no pescoço mesmo, na linha, se for o molde da blusa, por exemplo, que é o que a gente vai fazer, fica na linha certinha da cintura. Então, esse é o nosso molde base, a gente sabe que ele é representação do corpo. Quando a gente vai interpretar uma peça, por exemplo, a gente quer interpretar o nosso top, né? Então, aqui a gente sabe que a gente vai desenhar em cima do nosso molde base, só que na mesa, no papel, todos os detalhes da nossa peça. Quer ver? Vou desenhar para vocês aqui. Não sei se dá pra ver que tá de caneta diferente, mas ó, aí a gente vai interpretar em cima do molde base. A gente faz os desenhos em cima do molde base, que é a segunda etapa. E aí, depois, a gente vai para a terceira etapa, que são os moldes de corte, que é quando a gente pega cada pedacinho disso que a gente desenhou aqui, da peça que a gente quer, e transforma no molde de corte. Então, é como se virasse um quebra-cabeças. A gente desmembra tudo isso. Então, a alça vai ser uma parte, o busto vai ser outra parte, a cintura vai ser outra parte. E a gente separa e coloca a margem de costura separado em tudo para poder posicionar no tecido e cortar, por isso que é molde de corte. E aí, depois, na costura, a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça de novo e tem a peça como resultado final. Então, as três etapas são a caixa base de modelagem, a primeira etapa é essencial, não tem como fugir disso. Ela é a que garante mesmo as peças com um caimento perfeito pra gente, né? É uma das partes principais, assim. Eu vejo muito as costureiras, as alunas que vêm até mim tendo insegurança na hora de cortar a peça. É porque não respeitou essas etapas. Porque uma vez que você construiu o molde base, você sabe que aquilo é representação do corpo, não tem por que você duvidar disso depois, entendeu? Você tirou as medidas. O grande problema tá quando você parte logo para a interpretação, então você não sabe se vai caber na pessoa, entende o que eu quero dizer? Mais pra frente, conforme a gente for passando as etapas, vocês vão entender tudo isso. Eu sei que parece meio confuso agora, tá? Então, primeira etapa, caixa base de modelagem, né? Moldes base. Segunda etapa, a interpretação, quando a gente interpreta o modelo que a gente quer em cima da base que a gente tem. E a terceira etapa que são os moldes de corte, que é quando a gente desmembra tudo, corta com margem de costura e junta na costura já no tecido para ter o resultado final, a peça que a gente quer. Gente, se eu estiver falando muito rápido, é que quando eu empolgo, e eu falo muito rápido mesmo, tá? Eu não gosto muito de enrolação, não sou muito de mimimi, então as aulas vão ser também assim, eu dou muito conteúdo, eu não fico jogando conversa fora, tá bom? Então já se preparem aí, assistam o vídeo quantas vezes vocês quiserem, baixem a apostila que eu deixei aqui pra vocês anotarem as percepções. A apostila, ela tem essas lições, tá? Todos esses fundamentos estão na apostila também para vocês verem. Eu até tô com uma colinha aqui, que é a apostila no computador, justamente para poder não deixar nada, tá? Para trás. Então, o nosso próximo passo agora é falar sobre as medidas do corpo. Também, essencial, né? A gente não faz uma peça sem saber as medidas. E dentro das medidas, existem classificações, que são as medidas individuais e as medidas padronizadas. As medidas individuais
como o nome já diz, né, é do indivíduo, então quando a gente vai fazer uma roupa sob medida, a gente usa as medidas individuais. E as padronizadas são aquelas que vêm numa tabela pré-determinada de gradação, né, com os tamanhos da grade, tipo PMG. A minha eu acho que vai do 36 até o 50, se eu não me engano. Também tá disponível para vocês baixarem, tá? Então, sem as medidas não tem roupa. E dentro dessas medidas, a gente tem outras classificações, que são as fundamentais e as complementares. As fundamentais são aquelas essenciais para a construção da base, que é quando a gente faz a primeira etapa da modelagem e a gente tem que chegar no resultado do molde como se fosse uma segunda pele, né? Sem folgar nem apertar. É claro que quando a gente tá falando de tecido plano, a roupa, o molde base ou a peça não vai ficar grudadinha porque é um tecido plano, não é uma malha que estica, tá? É uma forma de falar assim que tem que ficar com as medidas exatas, tá? Então, usando as medidas fundamentais, a gente chega a esse resultado dos moldes base. As medidas fundamentais são as principais circunferências, né, do corpo, maiores e menores, por exemplo, do busto, da cintura, do quadril, e as alturas também, a altura do corpo, a altura da perna, enfim, a altura do braço. Então, essas são as medidas fundamentais. E as medidas complementares são aquelas que a gente utiliza para interpretação da peça. Por exemplo, eu tenho aqui o meu molde base, como eu já mostrei, mas eu quero um decote. Então, eu tenho que tirar no corpo da pessoa, tenho que saber quanto que eu tenho que descer esse decote. Então, isso é uma medida complementar, porque vai complementar para poder interpretar o modelo que ela quer. Tem algumas medidas complementares também que servem para a conferência do molde base, tá? Então, na ficha de medidas que vocês têm, que é igual essa daqui, ó, eu tenho os dois tipos. De vermelho, cadê? Tudo que tá de vermelho no desenho são as medidas fundamentais aqui, tá? Tá separadinho. Acho que tá ao contrário aí a imagem. Mas medidas fundamentais aqui e as medidas complementares são as que estão de azul no desenho, tá? E aí, tem umas continhas bem simples que a gente faz para poder montar esses moldes, para poder traçar os moldes. E aqui nessa tabela já tem pronto para vocês colocarem as respostas. Então, vocês vão tirar as medidas, vão fazer a conta ali com a calculadora mesmo e vão colocar já o resultado para a gente poder usar isso lá no momento do traçado, tá? E agora eu vou rodar então o vídeo das medidas para vocês. Eu tirei todas as medidas para vocês já deixarem essa ficha aqui preenchidinha da pessoa aí que vocês forem modelar, tá bom? Então, vou rodar o vídeo e já volto.